terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé. São Lucas 17, 29 e 30. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Aí Jesus Cristo diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nós agradecemos, ó Deus, porque podemos nos reunir de uma maneira virtual com milhares de pessoas espalhadas por esse país e exterior. Eu creio que a bênção de Deus vai repousar sobre cada um, ó Deus. Cada pessoa, com reverência nesse instante, já está sendo abençoada. E sempre pedimos perdão dos nossos pecados. E agradecemos a cura divina em nome de Jesus Cristo. Amém. Voltando à Escritura, vejamos aqui. Isso é Jesus falando. Jesus Cristo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pois bem, meus irmãos, nós sabemos que Filho do Homem é Deus em carne humana. Deus em carne. É Filho do Homem. Ele é filho de Deus, filho de Davi e filho do homem. Isso repousa em Jesus Cristo. Agora, o ponto de partida do ministério do Filho do Homem é extenso, desde que ele foi gerado até o dia em que a sua esposa subirá. É ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana. E então nós temos a grata satisfação, a satisfação mesmo da alma de anunciarmos o ministério do Filho do Homem. Teria que ter um homem usado com este ministério. Ora,
Os dias de Sodoma, todos conhecem o seu fim. E Jesus está dizendo que vai ser a mesma coisa. Em Mateus 24, verso 36, ele fala nos dias de Noé. Ora, vejamos isto como isto é. Prestemos atenção. O mundo testifica dessas escrituras. Dias de Sodoma, dias de Noé. Portanto, é dias do Filho do Homem. É através do ministério. E quando ele estava aqui, ele foi sempre perseguido. Mas, porém, muito querido. Amados por muitos, mas odiado também por muitos. O saudoso cantor de hinos sacros, Feliciano Moraes do Amaral, ele cantou: "E eu tenho um amigo, amados por muitos, porém rejeitado por muitos também." E isso aconteceu no ministério terreno de Jesus. E continua, como ele continua, através do Espírito Santo, manifestando o seu ministério. Então isso teria que ser amados por muitos, porém rejeitados também por muitos. E o profeta fala ele fala de o velho Simeão. Ele não o Simeão revelado, é o Simeão sem revelação. Aliás, não é Simeão, é Simão. É Simão. Ele fez uma festa, a costume de então, a cultura do dia, e a intenção que ele tinha era criticar a Jesus Cristo. Então o profeta diz na mensagem: "Ouvi, mas agora vejo", que ele levou a Jesus, convidou a Jesus para ser criticado. Ele já tinha combinado com muitos, e assim ele fez. Mas então, quando parece que o diabo tinha trabalhado nisto, exatamente para ele dizer isto, ele disse em si mesmo, o Simão: "Se este", olha, todos conhecem essa escritura, "se este homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés
se ele fosse um profeta. Agora você vê, a mulher era Maria, e estava banhando seus pés com lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. Que quadro tremendo você pode pintar aí agora. Na sua mente, meu irmão, minha irmã. Uma mulher com um comportamento destacado por ser totalmente diferente de todos os demais. Enquanto uns tinham a intenção, foram convidados para criticá-lo, ela rompeu com todas as barreiras e foi aos seus pés. E aquilo, Simão teve como sinal, porque ele conhecia a vida da Maria. Todo mundo conhece quem vive errado. Quem sabe Simão a conheceu mais perto, não é? Ninguém sabe disso. Mas ele sabia. Se ele fosse profeta, ele sabia que é a mulher que está aí nos seus pés. Eles não dizem outra coisa. Eles não dizem outra coisa. O espírito do Simão não morreu. Esse espírito está aí até hoje. Se ele fosse profeta. Se ele fosse profeta. Mas nós temos um assunto que é sobre corpo. Corpo terrestre ou terreno, corpo celestial e corpo glorificado. Ali estavam corpos. Veja só. A casa estava cheia de corpos, de pessoas. Corpos humanos. Mas havia ali 2 corpos completamente diferentes. Completamente diferentes. Que era Jesus e Maria. Jesus era corpo humano, terreno. Ele se manifestou em carne. Porém, era um corpo celestial. E interessante é que, assim que ele disse, os teus pecados estão perdoados, aquele corpo sofreu uma reversão, uma inversão. Passou a ser um corpo celestial. Em potencial, é claro. Maria, essas Marias, ela estava no Pentecoste, uma outra grande reunião. Que reunião diferente. Lá no cenáculo. E estava acompanhada, bem acompanhada. Ninguém a censurou. Ela estava com a mãe de Jesus, com a Virgem Maria, com a irmã Maria. E recebeu o Espírito Santo no mesmo nível que a Maria, mãe, recebeu.
Como Deus age de uma maneira tão, tão diferente do mundo e deixa o mundo boquiaberto, sem argumento. Ora, Maria, a mãe de Jesus, estava no cenáculo para receber o Espírito Santo. Sim, tanto quanto a Maria, a outra Maria, a Maria que banhou os pés de Jesus com lágrimas. Ela já tinha ouvido, vai, não peques mais. E ela então ouviu, os teus pecados foram perdoados. Que maravilha, que sensação! É uma pessoa receber o perdão. Você já pensou você ser perdoado? Digamos que tem uma dívida. Essa dívida te oprime. Essa dívida te sobrecarrega. Mas ser perdoado é só quem foi perdoado, quem é perdoado, que sabe medir a dimensão daquilo. Receber neste corpo, este corpo no qual pecou, no qual errou, através do qual esteve na lama, ouvir está perdoado. Então, esse corpo fica preparado para ser celestial. Esse corpo fica preparado, uma vez celestial, para um corpo glorificado. Tem a grandeza disso? Você pode medir essa grandeza? Paulo disse que não. É a profundidade, é a altura, é a largura, é o comprimento. Quem pode medir o corpo humano? Ainda aqui, sujeito às mesmas paixões, como Tiago diz a respeito de Elias. Sujeito a falhas e erros, como Paulo no capítulo 7 de Romanos. Mas, ao mesmo tempo, com o poder da transformação, com a manifestação do poder de Deus, o qual faz esse corpo um corpo celestial. E lá em Romanos, ele diz que esse corpo é um templo do Espírito Santo, de forma que seu corpo terreno, nós estamos focalizando mais o corpo terreno, porque sem o corpo terreno não há o celestial. É oferecido como sacrifício vivo e agradável a Deus, e se torna um templo do Espírito Santo. Aí então ele vai em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10,
e adverte as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. É nesses corpos que sustentam a fé no grande transformador de Marias. Oh, que Deus possa fazer com que isso penetre no fundo do coração. Corpo terreno tem significado? Muito. Bom, mas a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Não, não herda, sabe por quê? Porque não vai subir um corpo cansado, um corpo velho, um corpo infantil, bebê. Não vai subir pessoas sujeitas a caprichos humanos. Não, vai subir um corpo celestial. Portanto, não depende dessa carne, desse sangue mais. Mas isso é um instrumento. Esse é o veículo. Esse corpo é o veículo. E quem atinge esse corpo, que é um veículo do Espírito Santo, está atingindo, ferindo a Deus, ferindo a Jesus Cristo. E aí então, por isso, você pode dizer: carrego, trago as marcas de Cristo em meu corpo. Ah, se todos pudessem parar, reverenciar, respeitar o comentário dessa grande verdade, pensaria: bom, se é assim, quem sou eu para julgar um irmão, uma irmã? Quem sou eu? Quem tem o direito dado por Deus para julgar? Não. Em Mateus capítulo 7, Jesus recomenda para não fazer julgamento. Então, vamos adiante com o profeta. Seus olhos tinham visto além da sua crítica. Jesus estava vendo além das críticas, além da zombaria. Ela cria que ele era, veja, a palavra dos profetas. Ele sabia que aquele era todas as palavras dos profetas concentradas nele. Foi vindicado nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra e logo ela viu. Ouviu e depois viu. Mas agora ela o vê. Que coisa! Ela ouviu, mas agora ela o vê. E que privilégio daquela mulher, meu Deus, de banhar os pés de Jesus com lágrimas. Será que todos nós não temos o mesmo privilégio?
da revelação de quem ele era no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era. Ele saiu para servir suas necessidades, sem saber como ela faria isto. E então ela passou a ser aquilo que ela viu. Isso é que é o mais importante de tudo. Esta é a maneira que agora o profeta endereça a mensagem para a cura divina. Quem não está precisando ser curado? Esse corpo terreno precisa ser curado. Esse corpo terreno adoece enquanto não se transforma. Esta é a maneira que a cura genuína vem quando lhe é revelada que ele foi ferido por suas transgressões, moído por nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Aleluia! Ah, você ouviu falar. Você ouviu Isaías, capítulo 53, falar. Mas agora você vê, agora você experimenta. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo que estava lá na casa de Simão e com Maria a seus pés. Quando lhe é inspirado ver sua presença aqui, de São Marcos 11, ou São Lucas 17, verso 30, Filho do homem, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias entre seu povo em carne humana. É o profeta de Deus. O profeta de Deus é a revelação do ministério do Filho do Homem, porque Filho do Homem é Deus em carne humana. Aleluia! Como ele fez antes de Sodoma, quando você vê aquilo e algo lhe atinge, ele deu sinal. Nada do que aconteceu no Velho Testamento deixou de ser uma sombra, um tipo. Paulo diz assim, para aviso nosso. O mundo está igual a Sodoma ou não está? Não podemos nem citar os Romanos capítulo 1. Está igualzinho a Sodoma, está igualzinho a Noé, nos dias de Noé. Você passa aí nas cidades e o que vê é construção. Prédios, cada um mais alto do que o outro. E se fosse somente isto, e a incredulidade a respeito da palavra de Deus, a respeito do profeta de Deus, da visita, do portador, do ministério, do Filho do Homem.
Você guarda isso que o corpo humano, terreno, é portador desse ministério. É portador da mensagem do Filho do Homem. Aqui nós vamos continuar. Ela saiu para servi-lo. Veja, ela saiu dali para servi-lo. Isso aí te convida a quê? Jogar o seu corpo no serviço dele. Aí você vai ser uma mulher pregadora? Não. Você o serve com seu porte de cristã, com suas vestes de cristã, com sua conduta de cristã, com sua conduta de cristão. Por quê? Por que que as coisas mais típicas da igreja é com mulheres? Desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento. Por que, então, eles disseram que o irmão Branham não gostava das mulheres? Não, pelo contrário, muito pelo contrário. Ele dava um valor extremo à mulher. Por isso que ele redarguiu, corrigiu, exortou, tratou como filhas, tratou os homens como filhos. Hebreus 12 se cumpriu nesta mensagem. Hebreus 12 se cumpriu através do ministério do irmão Branham. Tratando como filhos, exortando como a filhos. Esse corpo precisa ser corrigido para tomar posse de um corpo que não precisa mais de pregação, não precisa mais de sintonizar e ouvir como vocês estão, e prestando atenção, e tomando para si. Esse corpo está ouvindo para se preparar para o corpo celestial. É isso mesmo. Não cansamos de falar sobre aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, 16. Mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aí então vai ver o valor da correção do corpo terreno. Aí vai ver o valor da disciplina do corpo terreno. Ele exorta as esposas em Efésios capítulo 5, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. Ele está falando isso, preparando para o corpo celestial. E vós, maridos, ele não deixou por menos. Amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, preparando-a para o Pentecostes, preparando-a para receber o Espírito Santo.
a correção, a exortação da palavra é preparando esse corpo para a grande transformação. Aleluia. Deus viu ali romper, ele rompeu as fontes das glândulas lacrimais em seus olhos. Os mesmos olhos que tinham ouvidos que eu tinham ouvido, os olhos que viram isto, romperam com regozijo. Então outras coisas, ou outra coisa, Deus deu cabelos longos com aquelas lágrimas fluindo. Deus lhe forneceu a toalha com seus cabelos e com suas lágrimas. Ela supriu suas necessidades, a necessidade de Deus vivo. Ela tinha ouvido falar sobre isto, porém, agora ela ouviu, ela pôde lhe fazer uma obra. Aleluia. Sim. Ó pecador, não descreia que seu corpo, para entrar lá, tem que se transformar em um corpo celestial. Não. Não, ó pecador. Por que você não faz a mesma forma enquanto você vê as necessidades agora? Seu corpo é disciplinado. Seu corpo é submisso. Porque ele será celestial e glorificado, pois ele precisa de você, seu serviço. Ela prestou um serviço. Agora você vê aquele a respeito de quem você uma vez ouviu falar na Bíblia. Nós o vimos ontem chegando aqui, e o que ele fez, nós o vemos. E logo, quando ele se manifestar, isso vai ecoar. Aquilo que vocês ouviram, agora está vendo ele nas nuvens, está vendo a sua família, a sua mãe que partiu, o seu pai que partiu, e estava em Cristo, então ressuscitados. Você vai ver esses corpos, você vai ver os apóstolos, você vai ver o irmão Brana, e nisto então você também será transformado e se torna um dos tais. Agora sim, agora é cantar um dos tais. Um dos tais que ressuscitaram. Um dos tais que dormiram em Cristo Jesus e agora ressuscitaram com corpos celestiais. Oh, glória!
reunião após reunião, e às vezes nos assentamos simplesmente tão frio inteiramente, muitos ficam frios inteiramente. Não mexe com seu âmago, não mexe com seus sentidos. Sim, eu sei que as Escrituras dizem isto. Eu já vi isto ser feito. Então, estão vendo? Não é assim que... Eles vão dizer isto. Me disseram isto, me falaram dessa ressurreição, mas eu não estava lá. Eu não vi. Mas me falaram dela. E por isso, esse corpo terreno vai ficar sobrecarregado para a condenação eterna. Não temos nenhum entusiasmo, e isto parece que não nos atinge corretamente. Ouvindo estas palavras, esta mensagem, esse quadro, e não mexe. Ele ficou desesperado. Pregou a mensagem, o sinal de manhã, e pensando que a igreja entraria em desespero. Ele ficou desesperado, o profeta. Quando foi à noite, ele pregou a mensagem, o desespero. Parece que não há algo como se você estivesse derramando, você não estivesse derramando como Maria estava derramando. Se ocupa com notícias, com YouTube, para ouvir notícias, mensagens. Pegando um fósforo e acendendo isto, se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar e tentar e tentar, pode pregar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não mexe, não acende, não haverá nenhuma não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali. Quando há o impacto, ele acenderá dentro do seu coração. E esse corpo terrestre se torna um corpo celestial em potencial. Ele será transformado. E nós, os que ficarmos vivos quando acontecer a ressurreição, aí é quando o irmão Branham ressuscita. E ele vai ministrar esses ressuscitados, esses transformados. Ele vai nos apresentar lá em cima. Nada dele vir sozinho primeiro. Ele deixou a mensagem agora. Tem enxofre ou não tem na cabeça do palito? Se não tiver, não vai pegar, não. Pode falar a noite toda.
É questão do corpo. Mas graças a Deus que isso acendeu dentro de nós uma chama que nada pode apagar, nenhuma crítica, nenhuma acusação pode apagar essa chama dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro desses corações, mais de 4.000, nesta hora, acesas chamas do Espírito, dentro do seu coração, nesse corpo humano, em nome de Jesus Cristo, sejam curados, sejam abençoados, sejam revestidos do poder do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.